Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio dividir esse espaço com você que curte não só o programa, mas curte, né, as discussões teológicas, o aprofundamento no conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, seja muito bem-vindo. Mais uma edição preparada com muito carinho. E a nossa oração é que o programa edifique e abençoe a sua vida. Já deixo aqui para você meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira, chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar, falar sobre teologia, sobre o Vejam Só, repercutir os assuntos também aqui. Fico no aguardo da sua mensagem, tá bom? Deixa eu já apresentar as minhas convidadas de hoje e colocar o tema para você e a gente poder iniciar a nossa conversa aqui, tá bom? Com muita alegria que nós recebemos nos nossos estúdios a psicóloga Jussara Lira. Graça e paz, minha irmã, uma ótima noite. Obrigado novamente por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só. É uma alegria revê-la e recebê-la novamente. Obrigada, Zeca. Sempre uma honra poder estar aqui no Vejam Só, sempre com temas atuais, que nos edifica e nos ajudar também a igreja, né? Isso é importante. Sem dúvida. Muito obrigada, Zeca. Imagina, a gente que agradece. Obrigado pelo carinho e hoje, de maneira mais especial, assim, obrigado pelo auxílio, né, na composição do programa, pela sugestão dos temas também, né? Sim. Pelo tema de hoje de forma muito especial. Vai ser bem isso. Acho que é uma temática, como a irmã disse, super atual e que a gente precisa Sim. parar e pensar um pouquinho melhor sobre isso. Mas antes da gente fazer isso, vamos falar um pouquinho da igreja? Pedir para a irmã passar as referências da igreja que congrega, por favor. Sim, nós estamos na Casa Firme. A igreja fica no Itaim Paulista, na rua Tiburcio de Souza, 999. Os nossos cultos são aos domingos, às 10 e às 18h30 e às quintas-feiras, 19h30. Pastor Moisés e a pastora Bianca são os nossos pastores lá. Boa, boa. Inclusive, para quem também quiser conhecer um pouquinho melhor o trabalho da irmã na área da psicologia, como é que pode fazer? Julira_psico é a nossa página no Instagram. Boa. E a gente está sempre lá postando alguns conteúdos. Legal, boa. Inclusive, o contato já apareceu aí para você e nós vamos deixar salvo no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. De novo, obrigado, viu, doutora, pelo carinho. Eu que agradeço, Zé. Privilégio recebê-la aqui. Tenho certeza que vai ser um momento de grande aprendizado também. E nós temos também a oportunidade de receber aqui nos nossos estúdios a Rebeca Lira, ela que também é psicóloga e vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre o tema que a gente propôs. Daqui a pouco eu vou falar do tema, mas primeiro eu quero cumprimentá-la. Graça e paz, Amém. Uma ótima noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda, Rebeca. Eu que agradeço. Esse tema é realmente muito importante e fico muito feliz por ter esse espaço de falar abertamente sobre o transtorno do espectro autista. É um assunto muito atual e muito importante, muito necessário para esse tempo. Sem dúvida. Imagino que a gente vai poder lançar luz um pouquinho sobre o assunto. Não só sobre o tema, mas também falando sobre o papel e a importância da igreja nesta caminhada. Certamente. Nós vamos tentar falar sobre isso, espero que o tempo nos ajude. Mas antes disso, vou pedir para a irmã passar as referências da igreja que congrega, por favor. Certamente, hoje eu tenho o privilégio, o prazer de estar junto com a minha mãe aqui, então é um prazer. Primeiramente, a primeira vez aqui no programa e dividir esse assunto, dividir esse espaço aqui, ter essa troca com vocês, trazendo um pouquinho sobre essa conscientização. Então, nós estamos juntas, congregamos na mesma igreja, Assembleia de Deus Casa Firme, no Itaim Paulista, e é um prazer estar aí. Boa. Vocês podem me achar no Instagram, nas redes sociais, através do Instagram, @psi_beca. E na tela eu passei o número também da clínica. Nós temos um espaço de atendimento e acolhimento ali em São Miguel Paulista. Boa. Então, o telefone de contato. Isso, fica aí na tela para você também, já apareceu, anota, para você poder entrar em contato, se tiver interesse, conhecer também um pouquinho do trabalho da nossa irmã, lá pelo Instagram. De novo, obrigado, viu, Rebeca, pelo carinho, pela atenção com o programa. E hoje nós vamos ter a oportunidade, como a gente já mencionou aqui rapidamente, a falar um pouquinho sobre essa questão do autismo e relacioná-lo principalmente com a igreja. Então, a nossa ideia, a pergunta, tema do programa é: as igrejas estão preparadas para lidar ou receber, né, pessoas que são diagnosticadas com o TEA, né, o transtorno do espectro autista? Como é que as nossas igrejas estão ou não preparadas? Então, eu vou pedir primeiro para os nossos convidados responderem isso,
a visão delas de como as nossas igrejas estão preparadas, e aí depois nós vamos poder aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento em alguns outros aspectos. Mas a doutora Jussara começa, depois a doutora Rebeca vai ter oportunidade também. Por favor, minha irmã. Zé, que eu vejo que as igrejas hoje têm se preparado um pouco mais. Ainda precisa progredir, precisa avançar. Mas eu penso que assim a igreja já tem se despertado para esse preparo, para esse tipo de atendimento com as nossas crianças, adolescentes, adultos, que têm estado dentro dos nossos cultos, das nossas reuniões. Eu penso que a igreja tem se despertado. Está havendo um despertar da igreja neste momento para atender este público. Boa. Para acolher, né? Para acolher, exatamente. E aí, doutora Rebeca, como é que observa essa questão? Eu concordo que a igreja está se despertando para acolher esse público, para acolher as famílias, as crianças e os adultos também que tenham o transtorno do espectro autista, mas eu acredito que falta muito ainda. Falta muita estrutura e, óbvio, hoje o tema do programa é falando especificamente sobre a igreja, mas enquanto sociedade falta muito. Nós estamos demorando muito para acordar e para realmente fazer algo em prol disso. Eu acho que faz até mais sentido a gente olhar para a igreja como ainda precisando caminhar, quando a gente enxerga que a própria sociedade também precisa fazer, já que a igreja está inserida na sociedade. Com certeza. É um espelho dela também e vai refletir muito disso, né? Então, se a nossa sociedade está em falta, a tendência é que a igreja... Infelizmente, também. A igreja também esteja, né? Bom, antes da gente continuar aqui, que eu tenho, obviamente, algumas perguntas para fazer, deixa eu colocar na tela a nossa enquete. Acesse lá o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai encontrar as nossas enquetes, tá bom? Vamos ver o que a produção preparou para o programa de hoje? Tá aí, ó, a pergunta, ó. O ambiente e a equipe da sua igreja conseguem acolher uma criança com TEA? Você viu que a gente acabou ali reduzindo, né? Colocou a questão da criança, mas obviamente que você pode responder não só da criança, mas da família, do adulto também, tá bom? As opções são sim, já existe preparo e estrutura, não, essa realidade ainda é distante, e a terceira é há intenção, mas falta capacitação, tá? Então vai lá, vote, escolha uma das opções, a enquete está lá no nosso perfil do Instagram, e aí no final do programa nós vamos colocar a sua opinião, a sua visão também, para a gente poder entender assim e pensar um pouquinho mais adiante de como anda o preparo das nossas igrejas para isso. Eu quero começar contigo, doutora Jussara, entendendo a importância da igreja se preparar para lidar com essa situação. E baseio essa pergunta no seguinte aspecto. A cada dia a gente consegue perceber mais as pessoas já identificadas com o transtorno do espectro autista. Talvez... eu nem vou relacionar assim que nós temos mais na sociedade, mas eu acho que as pessoas com mais informação começaram a buscar mais, os diagnósticos cresceram. Sim. Eu vou atribuir mais ao conhecimento, né, ao avanço do conhecimento, do que necessariamente ter mais pessoas ou não. Mas eu queria que a irmã falasse da importância da igreja poder acolher esse público, acolher essa família, de que essas pessoas encontrem na igreja uma comunidade terapêutica, não só no sentido espiritual, mas também nesse aspecto social também, né? Social e acolhedor, vamos dizer assim, né, Zeca? Eu acho importante quando a Rebeca posiciona que a sociedade também ainda não tem uma conscientização. E muitas das vezes, por sermos parte dessa sociedade, nós temos casos dentro da igreja e, às vezes, é diagnosticado na igreja por um líder, né? Por algumas pessoas que estão próximos das famílias. E aí tem uma questão também da aceitação dessa família para o diagnóstico. Então, nós também trabalhamos com esse contexto. Precisamos ter uma construção. Então, quando a gente fala do preparo da igreja precisar avançar nisso, nós vamos pensar também que a sociedade, como você mesmo diz,
a sociedade também está dentro de um progresso, né? A Rebeca trouxe, a sociedade está dentro de um progresso de identificação, de diagnóstico, de aceitação, né? Então, assim, às vezes ela chega em casa falando, mãe, é adulto, mas foi diagnosticado. Então, viveu 30 anos dentro de um sofrimento psíquico muito intenso, mas por algo que, se tivesse sido descoberto antes, ela teria uma outra qualidade de vida. Então, é justamente isso, a igreja poder entender e poder ser franca, sincera com as famílias, para que se tenha uma qualidade de vida, não só pela criança, mas pelo convívio. Sim. Até mesmo desta criança dentro da igreja, né? Eu acho que isso que é importante nós pensarmos como igreja nesse momento. Depois a gente pode até falar da importância disso, no sentido de, na igreja, a pessoa encontrar esse acolhimento que pode lhe faltar na sociedade. Sim. Que deveria ser um aspecto fundamental da igreja, mas que muitas vezes não o é, nesse caso específico, não é nem pelo desejo, mas às vezes pela falta de preparo. Então nós vamos falar da importância disso. Mas antes, Rebeca, eu quero te ouvir, e eu acho que é importante até para o nosso telespectador entender do que nós estamos falando. A gente escuta muito, né? Atualmente, o assunto tem mais luz sobre ele. Então, o autismo, a pessoa, né, diagnosticada e tudo mais. Mas do que nós estamos falando? O que é? E também eu queria que nessa fala você desse uma pincelada, porque eu dei uma pesquisada rápida assim e vi que também a gente fala de níveis também. Então, existem aqueles que têm um nível menor, aqueles com um nível maior. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente poder aprender também com isso. Por favor. Tá ótimo. A gente começa no ponto em que o autismo, vamos falar TEA, né? Transtorno do espectro autista é um espectro. Então, existem várias formas de ser autistas. Vamos partir desse ponto. Certo. E é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso significa, Zeca? Que vem de fábrica. Eu gosto de usar esse termo. Vem de fábrica, já estava ali desde o neurodesenvolvimento. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Não existe um adulto que vai falar desenvolvi autismo depois de tal evento da minha vida. Passei por um trauma na minha infância, adolescência, desenvolvi... Não existe isso. Certo. Então, a gente está falando do neurodesenvolvimento. O que isso significa? As conexões neurais já tinham algumas questões ali, algumas conexões erradas por questões genéticas. E aí a gente tira também o mito de que é culpa da mãe. A mãe fez tal coisa e aí a criança... Não existe nada que os pais possam ou não ter feito para uma criança nascer com o TEA, que é uma questão genética do neurodesenvolvimento. E aí, dentro desse aspecto, né, dentro do transtorno do espectro autista, tem vários tipos de autismo. Então, existem pessoas que têm um autismo com mais questões sensoriais, com dificuldades de, por exemplo, questão sensorial de tato, questão sensorial auditiva, olfativa. Então, mais apurada ou menos apurada ou depende? Depende. Tá bom. Podem ter pessoas que têm questão, geralmente, muito mais apurada. Então, uma sensibilidade auditiva muito intensa e muitas vezes, até falando sobre o ambiente igreja, dificuldade de lidar com som, com barulho. E aí isso vai desde a criança até o adulto, muitas vezes, né? E aí tem a questão da cognição social, da comunicação social. E o que é isso? A cognição social é muito sobre como interpreta o ambiente, como interpreta as emoções. Muitas vezes a dificuldade de entender piadas, de entender duplo sentido, de entender essas dificuldades cognitivas mesmo, né? Dificuldade de expressar emoções, de dizer como se sente. Isso se engloba dentro do espectro também. Então, tem muitas camadas aí. Sim. Pode ser que a gente pegue 2 exemplos de crianças, de adultos que estejam dentro do espectro e uma pessoa que consegue se relacionar socialmente, que consegue lidar com outras pessoas. E pode ser que a gente pegue outra pessoa que não consegue. Então, baixo contato visual ou um contato visual diferente. Então, às vezes, fala com alguém, essa pessoa não consegue olhar nos olhos. Comportamentos repetitivos. Então, a gente usa como exemplo, né? Como que a criança brinca? Enfileira muitos brinquedos, deixa muitos brinquedos certinhos, às vezes
brinca de uma forma disfuncional com alguns brinquedos, é fissurada por algum tema específico, então entra na questão do hiperfoco também, aquela questão do padrão repetitivo de comportamento, tem que ser feito tudo dessa mesma forma, nessa mesma ordem, não pode mudar as regras, dificuldade de entender as estruturas e as regras sociais também estão dentro do transtorno do espectro. E aí, quando a gente fala sobre os níveis, a gente fala sobre níveis de suporte. Hoje tem o nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 de suporte é o que a gente consegue perceber que são pessoas que têm uma dificuldade de cognição, de comunicação social, mas ainda assim elas não precisam de um suporte tão grande, tão intenso, de um número de terapias tão intenso. Então, às vezes, tem uma questão da sensibilidade sensorial, de partes sensoriais mais sensíveis, mas não muito intenso. Questão do nível 2 de suporte, a gente já fala sobre um atraso da fala, então um comprometimento da fala. Então, quando a pessoa, ela realmente, é muito comum que crianças que estejam dentro do espectro tenham um atraso na fala. Então, nível 2 de suporte, a gente já fala sobre esse nível de dificuldade, né? Além das dificuldades de cognição social, de comunicação, de interação, de comportamentos. E o nível 3 de suporte é um nível que exige muito mais suporte, que é o nível severo do TEA. Então, é uma dificuldade maior, é um nível que exige muito mais terapias mais intensivas, que pode comprometer a parte motora, outras partes cognitivas, e geralmente está muito associado a outros transtornos, como a deficiência intelectual também. Tá. Mas daí já entram num outro transtorno, seriam 2, assim. Isso. O TEA não necessariamente está relacionado ao desenvolvimento intelectual ou está? Não necessariamente, depende muito. Por quê? Quando a gente está falando sobre transtornos do neurodesenvolvimento, existem alguns transtornos e algumas pessoas que têm algumas comorbidades. Então, é muito comum que a gente veja pessoas que tenham o TEA, mas tenham também o TDAH como uma comorbidade. Que tenham TEA, mas também, quando o nível 1 de suporte, geralmente é muito comum que adultos desenvolvam depressão, desenvolvam ansiedade generalizada, ou a deficiência intelectual no nível mais severo do TEA. É muito comum que esteja associado também. É como se a gente falasse, por exemplo, de obesidade e problemas relacionados a ela, né? É então, isso. Tem diabetes, tem pressão alta, tem insuficiência respiratória, cardíaca, sei lá. São as comorbidades. Comorbidades relacionadas à questão. Boa. Jussara, eu queria te ouvir um pouquinho também sobre essa questão e a importância desse acolhimento dentro da igreja mesmo, para que essa comunidade seja de fato um oásis assim para essa família, para essa criança ou para, de repente, até para o adulto que sofre. O que eu fico me questionando é que às vezes a gente pega alguns casos, a igreja parece entender que são as pessoas que precisam se adaptar a ela. Então, por exemplo, a Rebeca falou aqui do barulho, por exemplo. As nossas igrejas, elas têm um pouquinho disso, assim, né? Porque sempre tem aquele baterista, aquele irmão que é mais abençoado, né? Que gosta e tal. E às vezes até as dinâmicas das reuniões também. Como é que a irmã percebe a igreja querendo ou não se adaptar a essa realidade? Afinal de contas, nós estamos falando aqui de um processo necessário, principalmente para as igrejas que têm dentro do seu rol de membros crianças ou jovens, adultos diagnosticados com TEA. E aí, o quanto... Aí entra a disponibilidade da liderança, né, Zeca? Sim. Quanto a liderança está sensível e disponível para fazer algumas mudanças e assim... E não é só do líder, mas é o corpo entender, porque toda a comunidade precisa entender esse contexto, né? Toda a comunidade entender, e aí a gente entra naquela questão, né? A comunidade nossa que vem de uma sociedade sem instrução, muitas das vezes, até mesmo para dar um suporte. Né? Então, assim, é um preparo que realmente... Por isso que eu falo que é desafiador. Porque é um preparo que a igreja precisa ter com a liderança, com as tias, né? Os professores, né? Os responsáveis pelos departamentos infantis.
principalmente, né? Porque normalmente hoje o número maior a gente vai pensar sempre nas crianças, né? Não que não tenha os adultos. Mas a gente pensar dentro desse contexto, e quando eu penso em acolhimento, eu vou pensar naquilo que a Rebeca falou, desse hiperfoco. De repente, a gente tem lá algum que tenha a questão musical e que ele goste. E o instrumento em si pode ser uma questão do hiperfoco para ele e pode ser acolhedor para ele. Estar naquele ambiente, aprendendo a tocar um instrumento, estando ali, de repente, num coral, em alguma coisa, onde realmente seja algo acolhedor para ele. Eu acho importante essa sua leitura, doutor Sara, no sentido de que vai colocar a pessoa, vai inserir a pessoa na comunidade e não preparar algo só para ela. Isso. Que talvez seja um problema até para ela, né? Dela se sentir isolada, né? Depois eu acho que a Rebeca pode falar melhor sobre isso, assim. Não sei, mas eu acho interessante isso. A pessoa vai estar inserida, né? É porque o acolher é isso, né, Zeca? Eu não posso só receber e falar, ó, você é isso aqui, então você fica aqui, porque fica lá naquela salinha que é específica sua. Não, então assim, mesmo dentro das limitações que a própria pessoa pode apresentar, mas de que forma, como igreja, nós podemos te receber, te acolher, e de que forma nós podemos fazer algo, né? Então, de repente, não sei, fazer uma junção, ó, estou com 10, nível 2, nível 1, de que forma eu posso reunir a minha equipe pedagógica, já que nós temos muitos irmãos dentro de uma formação pedagógica também, que pode auxiliar, né, esse acompanhamento, né? Acho que a gente precisa pensar no acolher. Quando eu penso nesse sentido, né? Não discriminar, não, mas assim, buscar, e assim, tudo vai partir da liderança. Liderança que vai precisar instruir, essa verbalização, essa construção do acolher, vai partir muito dessa liderança. Vai ter que passar pela liderança para poder chegar até na igreja e ele, sim, essa família se sentir acolhida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é um desafio interessante, Rebeca, mas eu quero te ouvir nesse aspecto até mais psicológico assim, da questão, da importância dessa socialização da criança ou da pessoa diagnosticada com TEA, no sentido de não é que tem um espaço para ela, né? Ó, você vem, porque aqui tem Eu vou abrir um pouquinho aqui meu coração aqui. Às vezes eu fico um pouquinho intrigado com isso quando as igrejas falam isso. Ó, pode trazer seus filhos que aqui tem um espaço preparado só para eles. Aí parece que eles ficam atrapalhando aqui, nós vamos colocar eles lá, para eles ficarem lá. Mas não, de inserir mesmo nas atividades da própria comunidade, né? Como é que funciona isso? Qual é a sua leitura disso? Dentro da psicologia e trabalhando com crianças atípicas, a gente usa um termo que é AVD, que é Atividade de Vida Diária. E o que é Atividade de Vida Diária? É aquela atividade que a criança vai desenvolver no dia a dia. Então, é colocar água no copo, limpar o chão, lavar a louça. Isso é AVD, é vestir uma roupa, é atividade do dia a dia. Socializar faz parte de uma AVD. Então, isso é muito importante. Trazer esse contexto para dentro da igreja é muito importante. Incluir a criança ali, perfeita essa colocação de que realmente é legal ter um ambiente estruturado para a criança, um ambiente lúdico, didático, onde a palavra, os ensinos sejam tratados e falados em uma outra linguagem, é super legal. Mas vamos incluir essa criança também, vamos trazer essa criança para outros momentos também, isso é super importante. Então, a atividade de vida diária, o que é a atividade de vida diária? Muitas vezes o que acontece, falando em um contexto de terapias, as crianças fazem muita terapia, e é psicologia, é terapia ocupacional, é fono, são muitas camadas aí dentro da terapia para crianças atípicas. Só que é muito importante a gente trabalhar e entender que às vezes a criança ela não vai conseguir ir muito bem na parte pedagógica, mas ela precisa sobreviver para além da escola. Ela precisa saber como que funciona uma troca no supermercado, como funciona uma troca, um revezamento com os colegas ali nos brinquedos, e isso é muito importante. Então, essa atividade de vida diária é muito importante também. Sim, e até imagino eu, para entender alguns conceitos, como você diz, de sociedade, de regramento, vamos dizer assim, né? As normas, isso, né? de normas.
Porque senão, às vezes, nesse espaço lúdico, parece que tudo é muito mais permitido, né? Então, eu não sei se isso funciona também para os diagnosticados com TEA, mas para as crianças é fundamental, né? Para que ela entenda. Então, por exemplo, ela chega na igreja, se ela já vai para o espaço dela, já é um outro regramento. Sim. Agora, se ela participa ali do culto com toda a família, tem a hora que levanta, que senta, que ora, que pode falar, que canta, que não canta. Tudo isso acho que faz parte da construção também, né? E essa questão de que você fala sobre a ordem, essa liturgia, né? isso. A previsibilidade para a criança atípica é muito importante. Legal. Para ela saber. Muitas vezes a gente encontra pais que, olha, meu filho está em crise, tá? O que está acontecendo? Está em crise. Mas espera aí, antes de sair de casa, você falou para ele que ia para o culto, que no culto ia ter o momento da salinha, que depois da salinha ia as coisas que iam acontecer. Então, essa questão da previsibilidade dá uma segurança para a criança. Eu falo que nós, adultos, nós precisamos fazer a nossa rotina, né? Nós, típicos, precisamos organizar a nossa rotina diária, semanal, daquilo que nós vamos fazer. Imagina uma criança atípica. Ela precisa ter segurança para onde que ela está indo, o que eu vou encontrar no lugar que eu estou indo. Sim. E aí, a capacitação da igreja é super importante porque entra numa parte do manejo dos profissionais, do manejo dos professores que estarão lá recebendo essa criança. Então, se essa criança está em crise, como que eu vou me organizar aqui? Como que eu vou lidar com a crise dessa criança? Isso é super importante. A gente fala de professores, mas às vezes não são nem professores, mas são voluntários. Sim, às vezes até mães, avós, que tenham realmente filhos, netos, dentro da mesma condição. Né? E aí a gente abre um outro leque de acolher, Zeca, que é acolher esses pais dessas crianças atípicos, os pais atípicos, né? Sim. Vamos dizer, porque assim, não é fácil. A gente sabe dentro de uma questão de estudo, da questão psicológica, não é fácil trabalhar, dormir, a alimentação. Então, a gente tem todo um contexto, né? E a igreja precisa também estar preparada para acolher esses pais, né? Ainda que sejam adultos já os filhos, mas acolher esses pais atípicos, né? Eu acho que a gente pode até voltar, eu preciso chamar o intervalo, mas a gente vem no segundo bloco já nessa dinâmica, nesses dois pontos principais, assim. Que eu acho que pode ser um alerta para a igreja no sentido da capacitação das pessoas. Sim. Eu vou colocar até assim, ó, capacitação / profissionalização. O pessoal não gosta muito desse termo dentro da igreja, né? Sempre que a gente fala de profissionalizar as coisas, o pessoal, não, aqui na igreja é voluntário e tal, mas talvez... muita igreja faz isso com a música, por exemplo. Sim. Profissionais da música para melhorar. Então, de repente, é uma linha que a igreja precisa se profissionalizar. E também da gente falar dessa questão da família, da importância desse ambiente, não só para receber, para auxiliar, mas às vezes no diagnóstico, na orientação, no auxílio mesmo dessa comunidade para essa família que sofre tanto no sentido, eu não digo nem do diagnóstico, mas eu acho que mais da rotina, né? Sofre muito porque é uma rotina muito mais pesada, muita terapia, tá bom? A gente fala isso na sequência. Vamos para o intervalo rapidinho, tá bom? Antes do intervalo, deixa eu só colocar aqui para você o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Vem estudar teologia aqui na Grade. Código 11 3115 0819. 3115 0819 é o telefone da Grade. Além disso, deixo aqui para você todas as redes sociais da HIT. Vem conhecer a programação, conhecer o conteúdo. Tem muita coisa interessante produzida aqui na HIT para você. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa de hoje. Hoje, falando sobre o preparo das nossas comunidades eclesiásticas para receber, para auxiliar, para poder entender, na verdade, também, aquelas pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. Recebendo aqui no nosso estúdio 2 psicólogas, a Jussara Lira
e também a Rebeca Lira, que já no primeiro bloco deram aqui uma série de contribuições. E agora a gente volta nesse bloco aqui para falar um pouquinho. Rebeca, quero começar contigo. A gente finalizou aqui, a Jussara falou dessa importância do acolhimento, de receber e tudo mais. Eu levantei uma bola aqui da questão da profissionalização da igreja nessa área também. Usando como exemplo o que a maioria das igrejas, ou que muitas igrejas fazem com a música, por exemplo. É claro que a gente pode, vou colocar entre aspas aqui, dar sorte de ter uma comunidade onde, por exemplo, nós temos essas duas irmãs super capacitadas, onde a comunidade vai poder utilizar como ferramenta. Mas vamos combinar que não vão ser em todas, né? Não vão ser em todas. Queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga isso, assim, essa necessidade, às vezes, até de não só uma capacitação, mas uma profissionalização mesmo da igreja nesse sentido. Zeca, eu acredito que hoje nós não temos desculpa para não termos a informação. Nós temos informações por todos os lados. Então, o YouTube é uma escola. A gente tem as redes sociais aí como uma escola mesmo para ensinar, para nós aprendermos enquanto voluntários numa igreja, independente da área em que nós vamos servir. Falando até sobre a parte da música, o YouTube é uma escola para muitos músicos. Então, não temos desculpa para isso, sabe? Não precisamos depender de profissionais que tenham uma graduação específica. Não precisamos disso. Nós precisamos de pessoas, voluntários que estejam dispostos. Eu acho que essa é a dificuldade. Voluntários, servos que estejam realmente dispostos a entenderem como é lidar com uma pessoa, com uma criança atípica, quando ela está em crise. É muito fácil a gente falar de uma criança que é nível 1, nível 2 de suporte. Muito fácil, né? Entre aspas. Mas uma criança nível 3 de suporte, que está em crise, que não consegue entender a movimentação, e às vezes não é nem uma criança que está em crise, mas é uma criança que não para quieta. É uma criança muito agitada, com hiperatividade, que não vai conseguir ficar sentada na salinha como as outras crianças, que vai precisar explorar o ambiente, que vai precisar sair do ambiente para se autorregular. Então, o que precisa realmente é de pessoas dispostas, pessoas que queiram realmente, que queiram investir tempo, tenham paciência para lidar com isso, que tenham manejo para lidar com essas questões. Jussara, você percebe a igreja avançando nessa questão? E eu vou citar aqui como exemplo, na minha adolescência principalmente, né? Eu lembro muito da APEC. Né, que era a missão que tinha como projeto a capacitação das pessoas que queriam trabalhar com as crianças. Bíblica, exatamente, com as crianças né? dentro da igreja. Era um ministério voltado para isso. Cursos e mais cursos. Eu lembro que minha avó, fazia muitos cursos. A PEC ia nas igrejas também com a equipe, com o time para capacitar. Final de semana, faziam seminários, congressos. Nossa, era um trabalho assim. Praticamente todas as igrejas conheciam esse trabalho e a PEC oferecia um suporte para todas as igrejas nesse sentido. Talvez a gente precise começar a construir, né? algumas coisas para outras áreas também, né? Porque ainda está muito individualizado, né? Uma igreja ou outra que consegue fornecer ou não alguma capacitação para esses voluntários, como a Rebeca citou, né? É verdade. A gente precisa, é o que eu falei, é o despertar, né, Zeca? E é um despertar hoje para um futuro, né? Porque, assim, a igreja precisa dessas ferramentas, né? A sociedade está aí e está chegando na igreja, né? Então, a gente precisa despertar para poder instrumentalizar os nossos voluntários, as pessoas que estão ali diretamente ligados, né, ao acompanhamento com as crianças. E até mesmo, como eu falei, os casais, porque também atender esses pais atípicos, que não deve ser fácil. Existem casos, muitas das vezes, de famílias não ter somente uma, mas ter duas crianças, de ter um adolescente e ter uma criança, né? Então, assim, entender também este casal. Eu acho que, assim, é bem amplo mesmo, né? Para a gente poder ter
esse despertar para uma instrumentalização. Porque às vezes a gente pensa, Jussara, não sei se você concorda com a minha visão, da nossa preocupação da igreja só com a questão da evangelização. Então, a nossa preocupação é que as pessoas venham para que a gente possa pregar para que elas se convertam. Aham. E eu acho ok que a igreja Sim. pense isso. Mas a igreja pode ser muito mais do que isso, né? De pensar no sentido de você acolher as pessoas e desses pais, por exemplo, se sentirem bem, né, naquele ambiente, porque a igreja oferece um suporte para os filhos. Sim. A gente não sabe, de repente, aquelas pessoas não vão se converter ou não serão alcançadas pelo Espírito e tudo mais. Mas elas vão ter ali um ambiente acolhedor, terapêutico. Para elas, inclusive, onde elas vão se sentir bem, acolhidos, filhos, que, de repente, elas não encontram em nenhum outro lugar da sociedade. É interessante a gente pensar por esse prisma também, Sim, né? pensar por esse lado. É como a Rebeca falou, é uma criança que já vem semanalmente, já diariamente, ela vem de terapias. Sim. É um dia com psicólogo, com psicopedagogo, com fono, Ou às com vezes TO. nem tem tanto acesso, Ou né? muitas E a das igreja vezes, vai ser dependendo, ia entrar nesse contexto. Perfeito, perfeito. Ou dependendo, a igreja vai ser um suporte dessa terapia para essa criança. Boa. Seja através da música, seja através das atividades diárias, como a Sim. Rebeca falou. Vai lá, pega a água. Você pode me ajudar aqui, me ajuda a distribuir as folhas, me ajuda. Então, assim, a igreja pode fazer também. Pode, sem dúvida. Né, colaborar com a evolução dessa criança através das próprias atividades que a igreja já tem. Né? E não só esperar por questões governamentais, ou seja ela pelos convênios, né? E assim, e que coisa linda que a igreja vai estar fazendo, Nossa, né? Porque sem dúvida. assim, não somente fazendo valer o evangelho, que é cuidar dos necessitados, né, Zé? Cuidar de gente, De exatamente. Cuidar gente, de né? de quem precisa. Sim. Que sonho, hein, Rebeca? Olha A só, igreja sonho. sendo essa ferramenta assim, Sim. terapêutica mesmo. De repente, a gente falou muito aqui de acesso, de terapias e tal, Sim. mas a gente sabe que não é uma realidade de todos, né? E se a igreja Sim. puder entrar nesse campo assim, vai ser... Perfeito. Exatamente. Perfeito, seria realmente um sonho, e eu acredito realmente que se as pessoas estiverem dispostas, não é tão longe, não é tão difícil, porque o que as pessoas precisam, o que as famílias e no geral as pessoas precisam é de um lugar de pertencimento, de um lugar de acolhimento, é de um lugar em que realmente, como a minha mãe falou, as crianças os pais estejam tranquilos e sabendo que os filhos estão sendo cuidados, estão sendo orientados, porque muitas vezes vem de uma carga horária extensa, semanalmente, muito puxada, muito extensa, e aí a família muitas vezes não vai para a igreja por conta dessa questão mesmo. Meu filho não vai parar, não vai ter um lugar para eu ficar com meu filho não vai conseguir, eu não vou conseguir prestar atenção e cuidar do meu filho ao mesmo tempo, então eu prefiro ficar em casa. Sim. Existe muito isso. É porque é uma dinâmica muito comum, né, Rebeca, que a família acaba vivendo e entrando na rotina. Então, a família que eu fui bondoso, né? As mães, né? As mães, né? Principalmente. Os pais aí, nós estamos... Deixa isso daí, porque senão nós vamos mudar o assunto. Mas as mães, e isso é fato, acabam vivendo. Então, assim, é terapia do filho, mas acaba sendo da mãe, né? Porque ela tá lá, né? Ela tem que ir lá. Então, é a terapia, é alguma atividade extracurricular, é a escola, que às vezes acaba não sendo um momento de pausa no dia, porque ela tem que estar lá. Às vezes, são poucas horas que a criança fica na escola. Então, ela ter esse respiro, inclusive para a rotina dela, e que a igreja forneça isso com um ambiente preparado, nossa, deve ser... Sim, e precisa muito. Não, sem dúvida. Precisa muito. O que a gente percebe é realmente uma carga emocional das famílias muito intensa, é uma carga muito puxada, e aí muitas vezes as mães não têm esse tempo. Não tem o tempo para elas, né? Elas se doam muito pelos filhos, e porque quem mãe não faria isso, sem dúvida. Né? E é uma intensidade muito grande, demanda muitas questões, e aí elas acabam se esquecendo nesse processo. Então é muito importante
que a igreja forneça um apoio tanto para a família quanto para a criança. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui, mas isso dá um debate depois, que a gente falando aqui, eu lembrei, porque quem faria isso de abandonar ou não acompanhar seria o pai, né? O pai faria isso. E é interessante que, às vezes, na teologia, tem alguns teólogos que trabalham que seria melhor se a gente vinculasse a figura de Deus não ao pai, mas à mãe, né? De cuidar, de não largar, De acompanhar. E, rapaz, isso dá um problema, dá uma polêmica. Inclusive, teve recentemente um teólogo aí famoso que falou isso, né? O Deus Mãe. Nossa, mas virou um rebuliço na internet. Mas, não sei não, viu? Dá um tema bom aqui no nosso debate teológico aqui, porque na nossa sociedade a figura da mãe realmente é A mãe supre emblemática, assim, né? A do pai não, né? A do pai normalmente é o que abandona, né? É o que larga. Infelizmente. Não é fácil. Mas a gente precisa lidar com isso porque é o que acontece, né? Infelizmente. E aí essa mãe pode chegar sozinha, né? Na igreja e por outras buscando nessa igreja um aí, acolhimento para saber lidar com esse sofrimento desse filho. Olha só. Aí você arrebentou, porque se essa mãe chega com uma Então. criança atípica, divorciada, porque o pai abandonou a família, que é uma construção Sim. comum, aí essa mãe, além da dificuldade com a criança, ainda vai ter a dificuldade dentro da igreja com o divórcio, porque ainda vai vir com o carimbo, vai vir as questões. Nossa, aí muitas camadas aí. Nossa, aí eu não sei nem o que falar, assim, mas dá um outro debate incrível, porque daí a igreja vai precisar, além de estar preparada para lidar com a situação de saúde da criança, espiritual da mãe. E normalmente a igreja não está, né? É um carimbo muito grande, questão do pecado, a disciplina, aí já vai entrar naquele debate, pode ou não pode nascer, aí não pode, aí a mãe já participa do coral, participa das mulheres, não participa. Nossa, pega a pasta para cantar, não pega a pasta. A confusão tá armada, armada. Mas, infelizmente, nós não vamos conseguir entrar nesse aspecto por causa do nosso tempo. Eu quero só reservar esse espacinho aqui para umas conclusões, para que vocês também ofereçam uma aplicação para quem nos assiste, enfrenta na família, o filho, tem alguma dificuldade nesse sentido, para que vocês possam oferecer realmente uma aplicação nesse sentido. Começo com a Jussara, depois a Rebeca, tá bom? 2 minutinhos para cada, por favor. Acho que o importante para nós como cristãos é a gente poder, diante de uma construção, de uma identificação, de alguns sintomas, seja já na infância, vamos procurar ajuda, vamos procurar especialista. Muitas das vezes você procura o seu líder, conversa com ele, às vezes a própria escola, a unidade escolar, já te pontuou alguma coisa. Não tenha receio, sabe? Hoje nós temos muitas ferramentas para poder estar dentro da área da psicologia, para poder estar auxiliando essas crianças. E quanto à igreja, precisamos sim, como líderes, começar não só a despertar, mas colocar em prática uma necessidade que está batendo nas nossas portas, que é a necessidade de nos profissionar. O Zeca encontrou essa palavra, né? Mas assim, vamos nos capacitar para receber essa mãe, para receber esse pai, né? Para receber essa criança, esse adolescente. Os líderes dos jovens precisam saber lidar com o adolescente. Então, nós precisamos dar instrumento para a nossa liderança, para os nossos voluntários, trabalhar com as nossas crianças atípicas. Sem dúvida. Doutora Jussara, obrigado, viu, pelo carinho, o privilégio que agradeço, de recebê-la aqui no programa, ouvir, aprender contigo também, que Deus continue derramando graça, amém, abençoando sua vida. Obrigado, viu? Amém, agradeço. Pelo carinho. Só para reforçar o contato da doutora Jussara, à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só, tá bom? Rebeca, 2 minutinhos aí também para essas conclusões e uma consideração final aí, por favor. Eu estendo dizendo o quanto é importante as famílias estarem acompanhando os marcos dos desenvolvimentos das crianças, né? Muitas vezes, como a gente está falando de um transtorno que vem do neurodesenvolvimento, ele dá sinais. Então, o autismo dá sinais desde quando a criança é pequena. Então, é importante ver esse acompanhamento, não negligenciar. Então, estar em contato com a escola, estar em contato com os ambientes, porque o autismo não vai se manifestar apenas em casa, vai se manifestar em todos os ambientes. Então, é muito importante, tanto para os pais entenderem, não negligenciarem. Existe um processo de aceitação que é muito difícil, mas hoje nós temos ferramentas para lidar com isso. Hoje, a psicologia, as áreas de ensino
tem ferramentas para lidar com crianças, com pessoas atípicas, né? Não só crianças, como com adultos também. Boa. Obrigado, viu, pelo carinho. Eu que agradeço. Espero que tenha curtido a experiência. Agora que sabe o caminho, pode voltar outras vezes, tá bom? Os contatos da doutora Rebeca também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, para você poder conhecer um pouquinho melhor do trabalho da nossa irmã também, tá bom? Antes de encerrar o programa, vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete e ver como é que é a leitura, né, dos nossos internautas com relação ao preparo e ambiente das nossas igrejas para acolher as crianças diagnosticadas com TEA, tá bom? Vamos ver lá como é que ficaram as opções. 23% afirmaram que já existe um preparo e estrutura dentro das igrejas para esse tipo de acolhimento. 30% afirmaram que essa ainda é uma realidade distante das igrejas. E 47% reforçaram a falta de capacitação, que a igreja até quer, mas não tem pessoas capacitadas. Então, nós estamos falando ali de quase 70%, né, mais de 70% das nossas igrejas, ou sem nenhuma o trabalho voltado para essa área, ou apenas com a intenção, sem nada concreto ainda. Ou seja, nós temos um campo muito grande para caminhar, não é verdade? O texto bíblico diz que a seara é grande, que a gente precisa orar para que Deus mande trabalhadores. Tá aí um campo muito específico para a nossa oração, para que Deus desperte trabalhadores para essa área também, tá bom? Quero agradecer demais a sua participação, obrigado pelo carinho, obrigado por acompanhar o programa, né, por dar a sua audiência aí ao Vejam Só. A edição de hoje fica por aqui. Na sequência da programação, você fica com mais uma edição do Jornal Toda Hora e amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.